A boa parte dos cânceres que a gente trata em outros órgãos, nós fazemos os exames de estadiamento de todo o corpo antes do procedimento cirúrgico ou antes do tratamento quimioterápico, radioterápico. Na tireoide é o contrário. Então você tem aquele câncer de tireoide que pode ou não ter a necessidade do esvaziamento cervical. Esses exames sim vocês têm que fazer. E aí a gente faz a cirurgia daquela localização. Depois o paciente, tendo ou não indicação de realizar a iodoterapia, é que ele vai fazer esses exames de avaliação do corpo inteiro. E isso tudo porque, independente de ter doença à distância ou não vai mudar a conduta inicial, que é sempre realizar a cirurgia e sempre fazer o esvaziamento caso seja necessário. Você conseguiu entender? Então é só invertida as ações no caso da tireoide. Daiane, depende muito do esvaziamento que você vai fazer. Então, na maioria das vezes que o paciente vai realizar uma cirurgia de tireoide, minha amiga, por câncer de tireoide, o esvaziamento que é feito é o esvaziamento do nível central, que é o esvaziamento dessa parte anterior do pescoço, que é justamente onde está a tireoide. Esse esvaziamento não muda em absolutamente nada a recuperação em relação a uma cirurgia de tireoide comum. Você consegue entender? A não ser que esse esvaziamento possa gerar algum tipo de complicação após sua cirurgia, como é a alteração do cálcio, por causa da alteração das glândulas paratireoides. Mas no geral isso ocorre, essa recuperação, em 15 dias. O hormônio que o paciente toma toda manhã, ele está justamente fazendo a função da glândula tireoide que você não tem mais. Então, o hormônio que a glândula tireoide produz, ele é extremamente importante para o nosso corpo. Então, o metabolismo celular é basicamente fornecido por ele. Então, se você não tem esse hormônio, ele praticamente é incompatível com a vida. Então, se você tira a tireoide e você não toma hormônio, você começa a entrar naquela doença que nós chamamos de hipotireoidismo. Você começa a reter líquido, você começa a inchar, começa a ficar depressiva, começa a ter irritabilidade, começa a ganhar peso, que na realidade você tem uma retenção de líquido e você incha. Pode ter alteração menstrual, pode ter sonolência, fadiga, tudo que é sintoma pode ocorrer. É possível o câncer de tireoide voltar mesmo depois da iodoterapia? Sim, não só de tireoide, qualquer tipo de câncer. O fato dele ser maligno é justamente por isso, minha querida, porque ele tem essa possibilidade de voltar. Você não tem que imaginar que o câncer é só uma coisa macroscópica que você olha, tira e acabou. Não é assim que funciona, tá? Então sempre existe o risco de voltar. Por isso que nós temos que fazer aquelas avaliações periódicas depois do tratamento inicial, que no seu caso foi a iodoterapia, e anteriormente a tireoidectomia, que é a cirurgia de tireoide. Edna, se você fez uma cirurgia parcial de tireoide, a chance de você ter alteração do cálcio por causa da cirurgia é extremamente rara. Agora, cirurgia parcial de tireoide foi a primeira que você fez e tem o outro lado da tireoide, correto? Porque às vezes o paciente já operou um lado e faz a outra cirurgia, que também é parcial, mas agora já totalizando, porque ele não vai ter mais tireoide. Então, se o seu caso é a primeira cirurgia de tireoide, foi tirada apenas parcialmente e só depois de 3 meses que você veio ter algum sintoma relacionado ao cálcio, você tem que avaliar, porque a chance de ser do cálcio é muito pequena. Não vou te dizer se o teu nódulo tem indicação de punção, porque eu nem sei se o primeiro tinha, mas funciona assim. O fato de você ter feito uma punção, independente do tempo que você fez, não significa que você não possa ter a necessidade de realizar uma nova punção, desde que o nódulo mude. Então, se você fez uma punção e aquele nódulo deu benigno, se aquele nódulo se mantiver do mesmo tamanho e com as mesmas características durante toda a sua vida, você não vai precisar repetir a punção, apenas o ultrassom anual. Agora, a partir do momento que esse nódulo tem uma taxa de crescimento grande e as características dele mudam, ele já não é mais aquele nódulo da punção anterior. Então ele tem que ser puncionado novamente. Não sei se aplica ao seu caso, tá bom?